Boa noite a todos. Nós vamos dar início a um novo estudo. Nós vamos estudar Satanás, o seu caráter, a sua maneira de atuar, os seus objetivos, quais são os seus propósitos. Pensamos que é um assunto interessante, necessário também. Há quem advogue de que não se deve falar muito acerca do maior inimigo de Deus e também nosso inimigo. Isto porquê? Porque raciocina-se nestes termos. Se nós o deixarmos em paz, ele também nos vai deixar em paz a nós. Portanto, é um assunto que nós podemos ignorar, colocar debaixo do tapete e não mexermos muito nisso. É como que temos um vespeiro perto da nossa casa que nós descobrimos no caminho onde habitualmente passamos e então nós passamos por esse vespeiro sorrateiramente, não lhe tocamos, deixamos estar lá e assim não seremos incomodados. Ora, à primeira vista isto até parece confortável, parece lógico, mas não tem suporte bíblico. A Bíblia diz que nós devemos de conhecer os nossos inimigos e desconhecermos as suas táticas, poderemos ser surpreendidos em qualquer lugar e em qualquer momento. E Satanás tem vários nomes. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nós lemos assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Aqui temos vários nomes dele. E a Bíblia fala acerca de outros nomes. E cada um desses nomes enfatiza uma das suas características, uma parte importante do seu caráter, a sua maneira de agir. E então nós, pela graça de Deus e com a sua ajuda, nós vamos estudar os vários nomes que estão associados a esta personagem maléfica, que se pudesse, iria destruir o povo de Deus. Nós olhamos à nossa volta e vemos aquilo que ele tem feito na humanidade. Tem destruído vidas. Tem espalhado o medo, o terror, a guerra, porque todo o mal procede dele. Em última instância, tudo começou com ele. E nós devemos de conhecê-lo. E este estudo tem essa pretensão. Então, o primeiro nome que nós vamos estudar será Satanás. Mas hoje iremos fazer uma ligeira introdução acerca desta personagem e como é que ele se tornou o inimigo de Deus por excelência e o nosso inimigo também. Quando nós lemos as primeiras coisas acerca dele, nós ficamos a conhecer pela palavra de Deus que ele era um querubim ungido, estrela da manhã. E a tradução em latim de estrela da manhã, alguns estudiosos dizem que a tradução desse termo é Lucifer. E sendo assim, Lucifer é o nome que ele tem no seu primeiro estádio, antes dele se rebelar contra Deus. O que é que o levou a essa rebelião? E nessa rebelião lemos na palavra de Deus que ele arrastou um terço dos anjos. Foi o seu orgulho, foi a sua ambição. Ele dizia: eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu estabelecerei o meu trono nas mais altas nuvens. E nessa eternidade passada, ele chefiou essa rebelião. O que é que despoletou? Nós pensamos que, pelo facto de que o Senhor Jesus, mesmo antes da fundação do mundo, já era o Cordeiro morto, isto é, já havia um plano para a raça humana, para a redenção do ser humano, porque o Senhor sabia, na sua presciência, no seu conhecimento prévio, de que isso iria acontecer. E de uma ou de outra forma, Lucifer teve conhecimento deste plano de Deus e também de uma particularidade desse plano, que ele iria dar autoridade ao ser humano, ao homem que ele iria criar. Neste caso, Adão. E, por exemplo, nós vemos em Gênesis que o Senhor disse, quando criou Adão, quando criou os nossos primeiros pais, que eles iriam ter domínio sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar. Adão deu nome aos animais. E então, admite-se a hipótese de que este querubim ungido
sabendo que parte da sua autoridade lhe seria retirada e iria ser dada ao homem, isso talvez tenha despoletado a sua rebelião. É apenas uma possibilidade. Agora, sabemos que ele se rebelou, achou-se iniquidade nele e então ele virou-se contra Deus e é o que tem feito ao longo de milénios, ao longo da história após a sua rebelião. As suas características. Há uma passagem na Bíblia em que o Senhor encontra Satanás e faz-lhe uma pergunta. A pergunta é: de onde vens? E ele responde: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Venho de fazer uma viagem de turismo. E o Senhor disse: pergunta-lhe, observaste a meu servo Jó? Ora, Jó era alguém de quem o Senhor tinha orgulho santo. Ele era um homem temente a Deus, que se apartava do mal. E o Senhor disse que não conhecia ninguém como ele. Então, Satanás, ele diz que vinha de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor pergunta: observaste? E nós, pela resposta dele, nós facilmente chegamos à conclusão de que ele apenas não tinha passeado na terra. Ele estava a observar. Observar significa contemplar atentamente. Ele conhecia Jó. E aquilo que ele respondeu confirma que ele conhecia bem a Jó. Disse-lhe que ele era abençoado. Disse ao Senhor que ele era próspero, que ele era rico, que era protegido por Deus. E depois ele conclui dizendo: não há vantagem nisso. Na sua fé, no seu compromisso contigo, no seu temor a ti, não há vantagem, porque tu o cercaste de todos os bens. Não vamos adiantar, não vamos aqui prosseguir, mas só vamos dizer que Satanás conhecia bem a Jó. Como também nós vemos na palavra de Deus que uma vez demónios pronunciaram-se sobre o apóstolo Paulo e eles disseram: nós a Paulo conhecemos bem. Satanás conhece-nos bem, a cada um de nós, os nossos pontos fortes para os neutralizar, os nossos pontos fracos para os expor e fragilizar ainda mais. Portanto, nós não devemos de ignorar os seus ardis. O apóstolo Paulo podia contra-argumentar dizendo: ele conhece-me bem, mas eu não ignoro, eu não desconheço as suas artimanhas. E o nosso estudo pretende levar-nos a conhecer melhor o nosso inimigo. Para quê? Para que, sabendo que ele nos conhece bem, nós também o conheçamos bem. E assim, melhor nos podemos defender dele, e não somente a defender, mas também atacar. Temos uma atitude não somente defensiva, que também é preciso, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isto é uma atitude defensiva, mas também temos a espada do Espírito, que faz parte da armadura de Deus, com a qual nós podemos atacar o inimigo, alcançar vitória sobre ele de uma forma ofensiva. E por isso, nós decidimos estudar o nosso inimigo, para que melhor nós o conheçamos. E melhor possamos não somente nos defender, como atrás disso, como também atacar o nosso inimigo. Propomos fazer isto. E o Senhor seja gracioso para connosco. E repreenda as hostes espirituais da maldade, Satanás, para que não impeçam que este estudo flua e nos fortaleça e nos leve a melhor enfrentar o inimigo das nossas almas. E também nesta parte, e particularmente em relação a este inimigo, sejamos mais do que vencedores por aquele que nos amou, o Senhor Jesus Cristo. Amém.